Olá, paz! 24º dia do nosso jejum e o título do nosso devocional diz assim: Curando feridas do passado. E o livro que nós vamos ler está lá no Evangelho de Mateus 11, 28. Capítulo 11, verso 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Wendy começa esse devocional falando que todas as vezes que ela fez esse jejum no passado, que ela convidou pessoas para participarem também, antes mesmo dela escrever esse devocional, ela sempre recebia relatos de pessoas no processo durante esse período, contando que foram curadas de feridas lá do passado, algumas de abusos, outras traumas de relacionamentos, outras que foram e algum abandono. Hoje nós vamos falar sobre traumas, feridas que carregamos do passado. E isso acontece com muitas pessoas que hoje não conseguem se relacionar bem com ninguém, não conseguem desenvolver na vida, às vezes até financeira, não consegue trabalhar porque não confia em si própria, porque no passado ouviu muitas palavras que a pessoa não conseguia, que era feia, que era burra, que são diversas coisas que às vezes a pessoa carrega por anos. E hoje é aquele dia de sermos tratado, curado, porque não tem como nós recebermos algo em um lugar que já está ocupado. O nosso coração, quando está ocupado por traumas, carregamos essa insegurança, esses medos, o nosso coração fica ocupado. Porque quando estamos feridos, é muito difícil dar acesso para que outras pessoas ou o próprio Espírito Santo entre dentro de nós. Tem pessoas que têm dificuldade de o casamento desenvolver, o casamento ser abençoado, porque às vezes carrega um abuso lá do passado, foi abusado na infância e hoje não consegue ter a parte íntima com o cônjuge, não consegue se relacionar bem, sempre tem medo, tem insegurança. Às vezes a pessoa foi abandonada e tem medo de ser abandonada por todo mundo, aí cria uma dependência emocional e aí sufoca as outras pessoas. Ou tem pessoa que desconfia de tudo, não confia em ninguém, ou criou ninguém deu o apoio necessário, ou sempre ouviu que nem ia conseguir, hoje é uma pessoa que não confia em ninguém, quer resolver tudo sozinho, sozinha. Existem coisas que você vive hoje, que é reflexo do que você viveu lá no passado. São bagagens que você traz consigo, que você não desprendeu, você carrega isso ainda, não foi curada a ferida, você ainda está levando com você e isso está impedindo você de viver ou dar acesso para que o Espírito Santo entre ou de viver aquilo que o Senhor tem para você. E hoje eu quero te dizer, o Senhor te ama, você é amado, amada do Senhor. Ele é um pai que para ele não importa quem você foi no passado, o que você viveu ou o que falaram a seu respeito. Ele te ama como você é, ele te fez assim e ele tem algo para fazer na sua vida, para transformar dentro de você. Você precisa dar esse acesso. Quero que você abra sua Bíblia rapidinho aí no Salmo 51, 10. Salmo 51, 10. E a palavra diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui o salmista nos ensina que até o pedido de ter um coração puro, livre, e um espírito que não se abala com tudo, a gente deve pedir isso ao Senhor. Só que para a gente viver essa plenitude no Senhor, a gente precisa se livrar dos fardos que carregamos, das bagagens que carregamos, que não era para estar conosco. E o Mateus, o primeiro livro que nós lemos aqui, fala: Vinde a mim que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, como que a gente faz? A gente tem que dar esse passo, esse acesso, lançar sobre ele a aflição, a angústia. Só que a gente precisa ir até ele. Então hoje é aquele dia que eu te convido. Chegou a hora de você abrir mão disso que você carrega, desse fardo que você tem levado há anos, que talvez ninguém sabe, só você sabe que você está carregando aí dentro. Então eu quero te fazer um pedido. Fecha onde você estiver agora.
onde você estiver me ouvindo. Se você não puder fazer, você vai chegar em casa uma hora e vai voltar aqui no vídeo. Mas se você puder já fazer agora, vai num lugar reservado, um lugar onde não tem ninguém. Feche os seus olhos e escuta o que eu vou falar e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Feche seus olhos aí onde você estiver. Eu não sei o que você viveu na sua infância. Talvez você foi alguém que viveu longe dos seus pais, ou até mesmo possa ter vivido com os pais, mas foi alguém que houve diferença no tratamento entre seus irmãos, ou você não teve carinho, ou você sempre ouviu palavras que te feriram, que você não ia ser ninguém, que você não ia conseguir, que você era burro, que você era gorda, que você não ia servir para nada, que você só era um atrapalho, um peso. Talvez você que foi rejeitado na infância, você acabou morando com uma pessoa, com outra pessoa, e no final não teve um pai, uma mãe, pessoas que eram para te proteger e não fizeram isso. Eu quero te lembrar hoje que você tem um pai que te criou, um pai que pensou em cada detalhe, que te ama, e ele não se importa o que você viveu no passado ou o que você viveu alguns anos atrás. Se você foi rejeitado pela pessoa que você amava, se você sofreu algum tipo de abuso físico, abuso emocional, abuso na sua mente, se você foi muito pressionado, se você sempre foi aquela pessoa rejeitada ou se sentiu inferiorizada, hoje eu quero te lembrar que o pai que te criou, o pai que tem um cuidado, que sabe até quantos fios de cabelo na sua cabeça, ele te ama e ele te convida. Lança sobre ele todo o fardo, você não precisa mais carregar isso. Se você usava isso como uma maneira de se vitimizar, ou por um lado era bom porque você falava para as pessoas com orgulho, eu já passei por isso, mas no fundo você ainda sofria com isso. Hoje é o dia de abrir mão. Você não é alguém inferior, você não é alguém menor ou diferente de outras pessoas. Você é o filho, a filha amada do Senhor. Deus tem algo para fazer na sua vida. Você nasceu com um propósito, que é ser filho e filha do Senhor, a qual Ele deseja se relacionar. Mas você precisa abrir mão de tudo aquilo que paralisava você, que tudo aquilo de uma forma inconsciente te faziam desistir, te faziam querer parar na caminhada. Você só será feliz verdadeiramente quando você lançar sobre Ele toda essa carga, toda essa angústia, todo esse medo. Ele te conhece perfeitamente, não precisa querer esconder nada dele, maquiar. Ele sabe os desejos do mais íntimo do seu coração, e ele tem algo para derramar sobre a sua vida. Mas para isso você precisa ir até ele. Vinde a mim, o que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ele promete te trazer o alívio, mas se achegue nele. Derrama, esse é o momento. Agora nós vamos orar. Eu quero que você seja o mais sincero, o mais sincera possível. Fala tudo, não precisa esconder, não precisa ter vergonha. Ele te conhece. Pai, quantas são as vezes que carregamos, meu Deus, bagagens e não queremos abrir mão. Sabemos o quanto elas estão pesando, o quanto elas são difíceis, mas às vezes estamos tão acostumados porque de uma certa forma usamos ela para nos vitimizar ou como justificativa dos nossos atos. Meu Deus, não queremos isso. Queremos, meu Pai, hoje sermos libertas de tudo aquilo que nos aprisionava. Porque, meu Pai, esse tipo de sentimento é uma prisão que às vezes não percebemos, mas está afetando a nossa vida em diversas áreas. E isso, meu Pai, tem impedido de vivermos aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Porque tudo que o Senhor faz, o Senhor tem um propósito. E assim, quando o Senhor nos criou, quando o Senhor nos formou, o Senhor permitiu que nascesse, era porque o Senhor já tinha um propósito e um plano. Então, Pai, que possamos entender
que não vamos conseguir viver a verdadeira alegria enquanto não depositarmos em suas mãos tudo aquilo que carregamos talvez desde a infância ou há bastante tempo, há muitos anos, queremos entregar ao Senhor, porque o Senhor não está preocupado em quem fomos. O Senhor quer saber se vamos entregar a nossa vida hoje para Ti, se queremos caminhar contigo e sermos filhos que são guiados e direcionados pelo Pai. E é isso, meu Deus, que nós queremos e desejamos. Liberamos, meu Pai, para que o Senhor tenha acesso total ao nosso coração e transforme aonde precisa de transformação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração não precisa terminar por aqui. Você pode continuar a oração, fala para Ele, libera tudo, descarrega tudo. Pode falar, pode abrir seu coração. Ele quer ouvir o seu chamado, o seu pedido de socorro e que você hoje está pronto, pronta para receber agora a presença total e completa dele e que você abre mão de tudo aquilo que por anos você tem carregado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. O Pai te ama e você não tem ideia o quanto Ele te ama. Fica com Deus, fica na paz e até amanhã, em nome de Jesus.